liberdade morfológica, esse é o termo técnico, né? Liberdade morfológica é um dos princípios mais básicos, mais fundamentais dessa mentalidade aí que é o transhumanismo. O que é isso? Liberdade morfológica? É basicamente o direito que o ser humano tem, ou pelo menos deve ter, segundo a mentalidade transhumanista, de usar absolutamente qualquer tipo de tecnologia que o interesse, com a finalidade de mudar o seu corpo da maneira como ele queira mudar. ênfase aqui em duas coisas. Primeiro, qualquer tipo de tecnologia, ênfase nisso, e ênfase em qualquer mudança que o ser humano queira fazer. Por que eu estou enfatizando isso? Porque há um sentido no qual certa liberdade morfológica não é um problema, né? Por exemplo, eu estou vendo aqui você e estou vendo que você está com o cabelo cortado. É, né? verdade. Você usou tecnologia para realizar uma mudança no seu corpo. Você foi a um cabeleireiro, o cara pegou lá uma máquina, passou, usou a tesoura e houve uma mudança aí no seu corpo. Então, nem todo tipo de mudança, né, liberdade morfológica é problemática. Aliás, a gente tem, por exemplo, alguns casos de próteses corretivas, não é? Pessoas que perdem uma mão, perdem um braço, uma perna e utilizam-se da tecnologia com a finalidade de corrigir aquela perda que ele teve ao longo da vida. Sim. Aliás, eu diria que nem mesmo tirar o excesso de gordura que se acumulou no corpo através de cirurgia plástica seria algo assim problemático. Então, quando a gente fala de liberdade morfológica no contexto do transhumanismo, a gente não está falando dessas mudanças consideradas mais comuns ou normais. A gente está falando, por exemplo, de colocar uma cauda de um animal, ou então colocar um chifre de um animal, por exemplo, não é? Sim. Então, construir, assim, modelar o corpo de uma maneira que escapa à normalidade do próprio corpo, do corpo humano, né? Exato. Veja, Saur, eu diria que, à luz de uma perspectiva cristã, existe algo que a gente nunca pode se esquecer, é que nós não apenas temos um corpo, nós somos um corpo. A antropologia cristã, ela não afirma que nós somos uma alma aprisionada no corpo, como afirma, por exemplo, o platonismo, mas ela afirma a integralidade dessa relação psicossomática que é a composição do ser humano. Então, eu diria que, a depender das modificações que nós fazemos, o grande problema dessa liberdade morfológica ou dessa autonomia morfológica é que nós podemos deixar de ser aquilo que somos. Ou seja, nós podemos desfigurar a nossa humanidade. Esse é o grande risco da liberdade morfológica levada às últimas consequências. E eu diria que isso não tem a ver apenas com a maneira como nós nos vemos ou a maneira como nós somos vistos. Isso tem a ver com a concretude da nossa experiência no mundo criado. Pense, por exemplo, em pessoas que, modificando o seu corpo, resolvem cortar parte de órgãos sensoriais importantes como a língua, por exemplo. Isso acontece, né? De vez em quando o cara quer fazer língua de cobra, aí ele corta partes importantes de um órgão sensorial como a língua. O que pode acontecer com essa pessoa é a perda da capacidade de experimentar a realidade de maneira plenamente humana. Porque ela tira do seu corpo meios através dos quais ela, tendo sido criada por Deus para isso, se relaciona com o mundo ao seu
ao seu redor. Então, é claro que há em algum nível, relativamente falando, algum nível de liberdade morfológica, mas a gente precisa tomar cuidado com os limites que essa liberdade, ou que nós atribuímos a essa liberdade na compreensão de quem é o ser humano.